Sala de entrevistas, TV Jataí recebe o superintendente de habitação da Prefeitura Municipal, Gilberto Moraes. Vamos falar sobre moradia, sobre casa, você que sonha ter uma moradia. O Gilberto traz aqui uma grande novidade. Mas, em primeiro lugar, vamos perguntar para o Gilberto, programas de moradia. Governo estadual, governo federal, até porque está mudando o governo, está entrando um novo governo. Está tudo parado, né, Gilberto? Tudo bem, Exatamente, tudo bem. Muito grato, né, pelo convite de estar aqui contigo. Agradeço a nossa comunidade. E, infelizmente, agora, nesses últimos 6 meses de finalização de mandato e dos acontecimentos envolvendo a parte habitacional com relação tanto ao Estado quanto ao governo federal, em especial o governo federal, o faixa 2, por exemplo, foi suspenso, desde outubro está suspenso pelo governo federal para as novas contratações. O faixa 1, somente dos contratos que foram aprovados, os novos contratos, as novas apresentações de propostas das construtoras para a Caixa também não foram aprovados. E também os chamamentos, o próprio chamamento que o Estado fez em 2017 e os de 2018, também não foram continuados agora no final, justamente por falta desses recursos da Caixa Econômica Federal. Porque em todo programa habitacional, quando leva o nome Programa Minha Casa Minha Vida, o principal parceiro, o principal fornecedor de recursos, o financiador disso aí é o Fundo de Arrendamento Residencial e o FGTS, que são geridos hoje pela Caixa Econômica Federal. Então, com a suspensão do faixa 1,5, grande parte desses negócios que são feitos, nessa suspensão, todos os contratos estão parados. No governo Dilma, foi construído 2.000 moradias em Jataí. Havia promessa, inclusive, de mais 1.000. Por que não aconteceu essas outras 1.000? Nós tínhamos, inclusive, naquela época, Giovanni, o 3º milhar de moradias já aprovado dentro do governo federal. Bastava, então, somente a assinatura, o aceite do chefe do Executivo Federal para a entrega e a concepção do 3º milhar de moradias para cá. Quando do impeachment da ex-presidente Dilma e a entrada do presidente Temer, houve um corte generalizado naquilo que eram os investimentos feitos nas cidades do nosso país. E Michel Temer suspendeu tudo. Suspendeu o 3º milhar de moradias daqui de Jataí, a conclusão ou a continuidade do Rodoanel e também as obras do aeroporto regional. Então, naquela modificação de governo lá, inclusive na época, eu me lembro de um jornal de circulação de Goiás, ele soltou um encartezinho demonstrando ali todos os itens que o governo, na época, fez o cancelamento dos convênios que estavam previstos a serem executados. Gilberto Moraes, ele é superintendente de habitação, é uma questão séria. Jataí, Gilberto, tem um déficit habitacional, uma demanda reprimida, aproximadamente de 10.000 famílias não tem casa e procura ter uma moradia, é verdade isso? Exatamente. Quando a gente computa todos aqueles cadastros que nós temos na prefeitura de pessoas que buscam o poder público no pedido de casa pronta, que é o que a gente chama de déficit qualitativo, quanto o déficit quantitativo, que seria ampliações, reformas e todos esses etc. aí, nós teríamos um total de quase 10.000. Somente no último cadastramento que foi feito, que foi uma tentativa de subsídio, às vezes as pessoas acabam confundindo isso, Giovanni, e é bom, mais um momento, nós esclarecemos a nossa comunidade. Aquilo que foi feito em setembro do ano passado, 2017, foi justamente para poder corroborar no nosso pedido, na nossa justificativa, junto ao governo federal, na liberação de unidades habitacionais de interesse social para o faixa 1. Só que a metodologia de trabalho do governo federal, ele se dá com aquilo que é feito por uma fundação de Minas Gerais, que é entregue ao IBGE, e esses dados do déficit habitacional, no nosso caso, para a quantidade de habitantes que nós temos, ele dá um total de 3.700 pessoas de déficit habitacional. Em 2018, foi feito um trabalho pela Universidade de Goiás, em conjunto com a SEGPLAN do Estado, e constatou-se estatisticamente que para a nossa cidade de Jataí, haveria um déficit de 4.800 interessados, o que acabou aproximando daquele número que foi feito em setembro de 2017, que nós temos lá cadastrado 4.800 pessoas interessadas. Somando-se a esses outros casos de pessoas que pedem dinheiro para reforma, ampliação do seu lote, da sua unidade, chegaria a esses 10.000. Não seria interessante, Gilberto, uma criação
de uma associação para organizar isso, para poder juntar essas pessoas, essas famílias que não têm uma moradia, que sonham com a casa própria? Uma associação não seria ideal criar para poder organizar, cadastrar, saber, criar um perfil, uma ficha técnica? Isso seria uma ideia importante? Sim, Giovanni, inclusive é uma ideia muito boa, tanto é que na atual legislação do programa Minha Casa Minha Vida, a partir de uma boa gestão, de uma associação nesses moldes que buscariam recursos para construir unidades habitacionais para os seus integrantes, há inclusive recursos junto ao governo federal para o que é chamado hoje de Minha Casa Minha Vida entidades. A própria associação teria credibilidade para poder buscar o financiamento. Busca esse financiamento, contrata, isso tudo é auditado e junto com a Caixa Econômica Federal, nunca é desvinculado da Caixa Econômica Federal, mas é uma excelente ideia. Só para esclarecer, não se constrói casa em Jataí depois desse projeto, Dilma, né? Não foi construída nenhuma casa. A culpa é da prefeitura ou não? Não, de forma alguma. É uma questão de legislação. Em 2016, quando se fez inclusive o plano de governo do prefeito Vinícius Luz, em 2016 haveria capacidade, a possibilidade de uma empresa interessada em construir, apresentar propostas junto à Caixa Econômica Federal e ser aprovada inclusive faixa 1 para Jataí. Em 2017, essa portaria ela é reeditada ano a ano, ali por volta de março, abril. Em 2017, a portaria veio e trouxe para as prefeituras podem pedir até 30% do que ela possui de déficit habitacional. Em 2018, ampliou-se para 50% daquilo que seria o déficit habitacional do município. Como nós temos construídos em Jataí 2.000 unidades habitacionais, esse valor de 2.000 unidades habitacionais ele está acima do que é considerado déficit habitacional para o nosso município pelo IBGE. Então, se não houver uma modificação, se nós não conseguirmos pular o nosso limite de 100 mil habitantes para o IBGE, porque hoje nós estamos lá em 99.640 e poucos habitantes. Nós precisamos romper os 100 mil para mudar, inclusive, o valor do faixa 1,5, assim que ele voltar para ser trabalhado, e também a gente ter um quantitativo melhorado nessa quantidade de déficit habitacional considerado pelo IBGE. Não é falta de trabalho. Tanto é que o prefeito Vinícius Luz esteve por 5 vezes com o atual ministro Alexandre Baldi em audiência para tratar especificamente desse assunto Minha Casa Minha Vida. Mas a coisa está fechada, né? Travada, infelizmente, né? Travada. Qual é, então, a novidade que a prefeitura criou e vai trazer em 2019 para a população? Essa novidade que você traz aqui em primeira mão para a sociedade. Um presente aí, 2019, a prefeitura vai criar uma possibilidade numa parceria público-privado, com empresas, com construtoras, para viabilizar a moradia em Jataí. Qual é esse formato? Como que vai acontecer isso? Isso, na verdade, é um chamamento público, onde se busca essa parceria das construtoras que já são aprovadas, o que se chama de gericadas pela Caixa Econômica Federal, no intuito de que elas apresentem propostas para construir unidades habitacionais de interesse social numa área que a prefeitura tem para, nesse espaço de 115 mil metros quadrados, nós otimizarmos a maior capacidade de aproveitamento, seja ali com sobrados geminados, sejam com prédios de até 4 andares, tudo isso para o faixa 1,5, a fim de que a gente consiga atender aquela comunidade que hoje vive no aluguel, mas que tem uma renda entre R$ 1.800 e R$ 2.300, isso eu dizendo agora nos moldes da legislação atual. A gente espera que haja uma modificação para o ano que vem, inclusive uma melhora nesses valores com relação, isso assim, as informações que acabam as construtoras relacionadas com a Caixa têm, assim, de convívio, de conversa, para que a gente possa ofertar nesse chamamento a construção dessas unidades. Então, aquilo que a prefeitura está ofertando é da ordem de investimento de 10 milhões, ou seja, essa área hoje em valor venal, ela está orçada em quase 10 milhões. A prefeitura entraria com a área, a Caixa Econômica financiaria e a empresa constrói e financia para o contemplado, que pagaria aí em torno de R$300, R$400 de... Exatamente. Ou seja, ele vai acabar pagando... Financiamento. Um financiamento, um programa... Mais barato do que aluguel. Exatamente, é o que eu ia dizer. Mais barato do que aluguel, que comumente ele paga na nossa cidade. Então tá aí uma novidade importante, 2019,
a prefeitura vai abrir, então, já existe essa Logo área? em janeiro, já existe a área já está em regularização cartorial e também o chamamento deve ser publicado já na primeira quinzena, ou se tardar muito aí com alguma burocracia, segunda quinzena de janeiro. Isso é uma novidade espetacular, porque se dando certo, muitas famílias poderão, então, aderir, né, a essa modalidade e ter a sua moradia, ter a sua casa, né, seja ela o modelo que for, né, geminada, com dois andares, talvez até 4, né, Até sem 4 elevador, andares, pode ser exato, feito, né? e pode ser feito, dentro da legislação do Minha Casa Minha Com Vida. relação à escrituração, à legalização de áreas, ainda existe muita coisa em Jataí a ser feita? Exato, só do município 3.200 imóveis carecem de regularização Escritura. fundiária de escritura. Está sendo providenciado? Exatamente. Nesses últimos 6 meses, nós trabalhamos no cadastramento dessas famílias, fomos de casa em casa, fazendo o cadastramento. Você lembra Jacutinga, José Bento, Francisco Antônio, Dom Abel, áreas Jardim aqui, Liberdade? Jardim da Liberdade, já falei Jacutinga, Francisco Antônio, né, são os maiores. Jacutinga são 800, Francisco Antônio 460, José Bento são 680, são os maiores. A prefeitura Jardim vai dar da Liberdade escritura? 480, sim. Aqueles se enquadrarem dentro da modalidade de perfil social, que é uma renda inferior a 5 salários mínimos e não possui imóvel, todo o processo sai gratuito para aquela pessoa. Previsão? Olha, em 2019 será o ano da escrituração dos nossos municípios, do nosso município de Jataí. E também continuaremos apoiando a GEAB dentro dos moldes da regularização fundiária. Faltam poucos imóveis da GEAB, pouco mais de 500, quase 600 imóveis a serem regularizados ainda pela GEAB, a serem entregues a escrituras. São 300 e poucas escrituras que já estão na GEAB, sendo confeccionada essas escrituras para assinatura, que serão entregues também em 2019. E as nossas que todo o trabalho de mapeamento, não é só o cadastramento. Primeiro a gente faz o cadastramento, paralelo a isso tem uma equipe fazendo o imageamento aéreo, fazendo uma fotografia aérea para fazer todos os mapas urbanísticos necessários que a legislação permite para que esse mapeamento, esse projeto urbanístico, junto com o cadastramento, seja apresentado junto ao cartório para apreciação e futura regularização, onde ele vai registrar aquele loteamento a partir de uma gleba existente. Como, por exemplo, Jacutinga, Francisco Antônio, José Bento, ele é uma gleba, ele é um pedaço de chão, é uma matrícula com toda aquela área. Carecendo agora, na entrega disso, acontecer o parcelamento, a divisão dos lotes e a titularização definitiva daquelas pessoas, ou seja, quando se criar a matrícula, já se criará essa matrícula no nome daquele beneficiário. Isso vai ter um custo para a prefeitura? Não, isso tudo é resguardado pelo governo federal através de uma legislação de regularização fundiária. O que a prefeitura gasta? Ela Só com a organização? Exatamente, ela não gasta com... Não tem que pagar para o cartório? Não tem gastos... E o cartório é obrigado a emitir? É obrigado a emitir. A legislação federal garante isso lá. O gasto da prefeitura é o imageamento aéreo e a equipe. É isso que nós estamos fazendo. Todo, né? Exatamente. Que já tem pessoas para isso, que é a sua pasta, Exato. Habitação. Gilberto Moraes, aqui no Sala de Entrevista. Para concluir, Gilberto, quais então seriam as suas considerações finais para 2019, que está vindo aí com novidades boas para a área de habitação? Bom, a gente já começa com o pé direito em 2019, já em janeiro, lançando esse chamamento para a construção dessas unidades habitacionais. As pessoas que fizeram aquele cadastramento em setembro de 2017, pode ficar tranquila, todo aquele cadastro será ofertado para a empresa vencedora, para o correspondente financeiro que fará a gestão dos dados, porque ali será uma capacidade de pagamento, então tem que se fazer a análise de crédito de todas aquelas pessoas, então todos aqueles inscritos serão ofertados para isso aí, para que todos fiquem tranquilos, porque há sempre esse questionamento para, mas o que vai ser feito com essas inscrições, etc e tal. Então, né? Já tem destinação para tudo isso aí. Então nós já temos a área preparada, já temos aí esse chamamento a ser publicado, e agora a nossa expectativa maior, Giovan, e Cidade de Jataí, é quanto à nova publicação, o novo formato do novo governo federal, ou seja, com a junção do Ministério das Cidades, Ministério da Integração Nacional, em um Ministério do Desenvolvimento Regional, a proposta que foi colocada em campanha de governo pelo presidente eleito é que aquilo que seria destinado para esses ministérios seria
entregue diretamente ao governo municipal para a gestão daquilo que é necessário junto àquilo que as pastas fariam. As expectativas são boas, né? São, porque é um formato diferente. Eu acredito que, como ele está assumindo diferentemente e com um trabalho que foi feito de propostas diferente do comum, do ortodoxo, então a gente está com uma expectativa muito boa. Mas nós precisamos aguardar, assumir essas pastas aí, ver como que se trabalhará essa nova metodologia do programa Minha Casa Minha Vida. Desaparecer, a gente já sabe que não vai desaparecer, porque é um fomento muito grande, é uma movimentação muito boa, né? Além do que existem diversos contratos abertos, diversos contratos inadimplentes e diversas construções a serem acabadas. Só para você ter ideia, existem 280 mil unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida que estão prontas e que não foram entregues e falta pagamento do governo federal. É brincadeira, né? É isso aí, Gilberto Moraes, superintendente de habitação, aqui no Sala de Entrevista da TV Jataí.